Meu irmão, minha irmã, hoje, domingo, dia 12 de maio, dia da Ascensão do Senhor Jesus. Jesus que depois de passar 40 dias no meio de nós, depois da sua ressurreição, volta para o Pai e nos envia o Espírito Santo. É o que nós vamos ouvir no Evangelho de hoje, Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos Jesus, então, que faz este envio aos discípulos. Envia-os não para fazerem algo de diferente daquilo que Jesus já fazia. No envio missionário de Jesus, não existe criatividade, por assim dizer, no que fazer. O discípulo não tem que ser criativo dessa maneira, porque Jesus já ensinou o que tem que ser feito. Ide por todo mundo anunciar o Evangelho. É isso que o discípulo tem que fazer. A diferença está no por todo o mundo. Jesus, nós sabemos bem o tempo que passou nessa terra, evangelizou ali, naquele lugar de Israel, da Galileia, não foi além daquela região. Manda os discípulos, ide por todo o mundo. Jesus ainda recorda que, diante do anúncio do Evangelho, é preciso tomar uma decisão, ou crer ou não crer. Não se pode ficar em cima do muro, não se pode ficar na geladeira. Ou creio ou não creio. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado, porque não creu, não acreditou no Evangelho. Preciso tomar decisão, acreditar no Evangelho e seguir o que o Evangelho anuncia e pede. Jesus ainda recorda que aqueles que crerem, que se tornarem seus discípulos, deverão expulsar os demônios. Expulsar o demônio é o primeiro milagre que Jesus fez na sua prática no Evangelho de Marcos. Por isso eu dizia antes que Jesus não envia para fazer algo de novo, envia para fazer aquilo que ele já fazia. Expulsar os demônios, falar novas línguas, ou seja, fazer com que quem não tem voz possa falar e tenha a sua liberdade garantida. Envia em meio às perseguições, em meio ao mal, mas mesmo assim pedindo que sejam curadores, que levem a cura e a saúde àqueles que estão mais doentes, mesmo sendo perseguidos, estando os próprios discípulos doentes e maus, levar a cura. Jesus, por último, recorda que vai para o Pai, mas continua com os seus discípulos. Uma ausência-presença que só Jesus pode fazer, que nós não entendemos como isso possa acontecer, mas ele entende. Está ausente fisicamente, mas está presente também fisicamente no agir, no meio dos discípulos. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Nós, 40 dias atrás, celebrávamos a Páscoa de Jesus, a sua vitória sobre o pecado, sobre o mal e sobre a morte. Nós ficamos contentes, admirados por ver que Jesus deu a sua vida por nós e venceu o antigo inimigo, deu-nos como garantia a nossa vida eterna. Nós não morremos mais eternamente. O mal e o pecado não têm mais o domínio sobre nós. Nós somos capazes de vencer o mal e o inimigo. 40 dias nos ensinou como colocar isso em prática, através da sua palavra, através do seu agir, através da vida com os discípulos. Nós, durante esses 40 dias, ouvimos na palavra várias vezes que Jesus estava com os discípulos, comendo com eles em torno de uma mesa, em intimidade e comunhão com os discípulos. Agora é a nossa vez. Jesus volta para o Pai e envia a mim e a você como seus testemunhas, como seus discípulos, para fazer o que ele fez. Do nosso jeito, no nosso tempo, aonde nós estamos, mas nos envia. Envia para que a gente expulse dos corações dos nossos familiares, dos nossos amigos,
o mal, a inveja, o medo, a intolerância, a comodidade. Nos envia para que a gente fale de um jeito novo o Evangelho, em novas línguas anuncie a palavra de Deus para aqueles que ainda não a escutaram ou não entendem a nossa linguagem, talvez um pouco velha, um pouco sem tanta cientificidade, como nos pediu o Concílio Vaticano II, nos pede para falar uma nova língua, anunciar de um jeito novo e diferente. Nos pede para que a gente estenda a mão na direção daquele que está doente, está enfermo, para que seja curado, para que possa ser trazido à presença de Jesus novamente. Jesus nos envia para sermos outros Cristos no meio dos nossos irmãos e irmãs. Sermos presença sua em meio da nossa família, do nosso trabalho, com os nossos amigos, saindo, comendo, descansando. Sermos outros Cristos. Que bom seria se quem nos visse dissesse: olha só um cristão que vem passando pela estrada. Sermos identificados apenas com o nosso jeito de andar, de nos mover e de falar. Sermos cristãos de fato, outros cristos aqui na terra. E isso quem nos ajuda a pôr em prática é o Espírito Santo. Por isso, semana que vem, a Igreja sabiamente nos faz comemorar o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre nós com os seus 7 dons. Por isso, parte nossa é pedir estes 7 dons. Espírito Santo, me ilumine, me preencha com os dons da ciência, sabedoria, fortaleza, temor de Deus, temperança, prudência, para que eu possa ser como Cristo na vida dos meus irmãos e irmãs. Pedir os dons do Espírito Santo e cumprir o meu papel, o meu dever de testemunha de Cristo. Que a bênção do Senhor possa ser derramada sobre você no início desta nova semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.